Voltei de viagem e encontrei minha casa, o suor de uma vida, com o portão aberto e cheia de gente estranha. Sou Vera, viúva de 68 anos, dona do meu nariz. Meu filho achou que eu era só uma velhinha. Mal sabia ele. O cheiro de mofo e água sanitária do ônibus de excursão ainda estava impregnado na minha roupa. Uma lembrança dos 20 dias mais felizes que eu tive em muito tempo. Caldas Novas. Eu e minhas amigas, um grupo de senhoras que a vida se encarregou de juntar, passamos dias maravilhosos naquelas águas quentes, rindo até a barriga doer e falando da vida, dos filhos, dos netos, das saudades. Economizei por 2 anos para aquela viagem, cada centavo guardado com o carinho de quem realiza um sonho antigo. O Ricardo, meu único filho, até fez troça. Mãe, a senhora vai mesmo se enfiar num ônibus com um monte de velhas para ficar de molho em água quente? Eu apenas sorri. Ele nunca entendeu o valor de um sonho. Apenas o valor do dinheiro que cai fácil no bolso. Quando o táxi virou a esquina da minha rua, meu coração se aqueceu. Não há lugar no mundo como a nossa casa. A minha era simples, mas era o meu palácio. Eu e meu falecido marido, o Antônio, levantamos cada parede com o suor do nosso trabalho. Ele como pedreiro, eu como costureira e dona de casa, fazendo bicos de contabilidade para as lojas do bairro. Eu me lembrava da poeira, do cheiro de cimento fresco, da alegria de ver nosso lar tomando forma. O jasmim que plantei perto do portão estava florido, e eu já podia sentir o perfume dele de dentro do carro. Mas o perfume não veio. O que veio foi um aperto no peito. O portão, que eu tinha certeza de ter deixado trancado com 2 cadeados, estava escancarado. Paguei o taxista com as mãos já um pouco trêmulas. Obrigada, meu filho. Pode deixar as malas aí mesmo. Ele me olhou com uma certa pena, talvez percebendo minha confusão. Uma música alta e de mau gosto vazava pela porta da sala, uma porta que também estava aberta. Não era o rádio que eu costumava deixar ligado na Rádio Aparecida, era um batidão grosseiro que fazia as janelas vibrarem. Pensei em 1000 coisas. Teria acontecido uma emergência? Ricardo teria vindo aqui e esquecido tudo aberto? Mas ele tinha a chave dele. Não precisaria arrombar nada. E quem eram aquelas pessoas? Pisei no meu quintal com o cuidado de um soldado em campo minado. Havia copos plásticos jogados na grama que eu cuidava com tanto zelo. Bitucas de cigarro perto das minhas roseiras. A cada passo, a raiva começava a borbulhar e a substituir o medo. Empurrei a porta da sala e a cena que vi fez meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Minha sala de estar, o coração da minha casa, parecia uma rodoviária em dia de feriado. Um homem de barriga de fora, sem camisa, dormia roncando no meu sofá, o sofá que o Antônio me deu de presente de aniversário de casamento. Uma moça de cabelos coloridos e roupas curtas mexia no meu celular, que eu tinha deixado carregando como se fosse dela. Outras 2 pessoas conversavam alto perto da minha cristaleira, e uma delas estava com um dos meus copos de cristal na mão, bebendo cerveja. Minhas fotografias, as lembranças da minha vida, do meu batizado ao casamento do Ricardo, estavam espalhadas pela mesinha de centro, e um dos estranhos folheava um álbum com os pés sujos em cima da madeira. Um grito ficou preso na minha garganta. Aquilo era uma invasão, um pesadelo. Por um instante, pensei que tivessem invadido, que meu filho estivesse em perigo. Procurei por ele, o coração batendo descontrolado contra as costelas. Foi quando ele apareceu, vindo da cozinha, com um sorriso largo e um maço de notas na mão. Mãe, que surpresa! Pensei que a senhora só chegava amanhã. Ele disse, com a maior naturalidade do mundo, como se encontrasse a coisa mais normal do planeta. Eu não conseguia formular uma frase. Apenas apontei, com o dedo trêmulo para a bagunça, para os estranhos que agora me olhavam com curiosidade. Ele seguiu meu dedo e deu uma risadinha. Ah, o pessoal? Relaxe, mãe. Resolvi alugar os quartos enquanto a senhora viajava. Transformei a casa numa pensão temporária. A senhora tem é que agradecer. Olha quanto dinheiro entrou. Ele balançou o dinheiro na minha frente, como se aquilo fosse um prêmio, uma prova da sua genialidade. O cheiro de cerveja e de desrespeito impregnava o ar da minha casa. Alugar os quartos. Os quartos onde meus netos dormiam quando vinham me visitar. O quarto do Antônio, que eu mantinha arrumado exatamente como ele gostava. Meu filho não tinha alugado os quartos.
Ele tinha vendido pedaços da minha alma. Eu olhei para o rosto dele, um homem de quase 40 anos que agia como um adolescente irresponsável. Vi a ganância nos seus olhos, a total falta de respeito pela minha história, pelo meu lar, por mim. Vi os estranhos na minha sala, alguns rindo baixinho, cúmplices daquela profanação. A tristeza que senti foi tão profunda que por um segundo me afogou. Mas por baixo dela, a lava da indignação subiu com uma força que nem eu sabia que possuía. A minha espinha, curvada pelos anos de trabalho, ficou reta. Minha voz, que ele costumava ignorar, saiu firme como uma rocha. Todo mundo para fora, agora. O silêncio caiu por um instante. Os estranhos se olharam. Ricardo me encarou, o sorriso sumindo do seu rosto, substituído por uma expressão de impaciência. E então, ele deu uma risada alta, debochada, que cortou o ar e o meu coração. Ah, mãe, para de drama. A senhora está cansada da viagem. Não seja por isso. Pega aqui, ó. Ele tirou 1 ou 2 notas do maço e estendeu para mim. Vai lá no seu quarto, descansa. Deixa que o homem de negócios aqui resolve as coisas. A senhora não entende como o mundo funciona hoje em dia. É tudo na base do compartilhamento, do desapego. O homem de negócios. O filho que nunca parou em emprego nenhum por mais de 6 meses. O filho a quem eu ainda pagava o plano de saúde e que vivia me pedindo dinheiro emprestado para investir em algum plano mirabolante que nunca dava em nada. A humilhação de ser tratada como uma criança senil na minha própria casa, na frente de desconhecidos, foi a gota d'água. Eu não peguei o dinheiro, não gritei, não chorei, apenas o encarei. Um silêncio frio se instalou em mim. Era a calma que precede a tempestade. Ricardo, eu disse, com a voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Ele revirou os olhos. Ah, lá vem sermão. Eu me virei e caminhei em direção ao meu quarto, minhas pernas firmes. Ouvi um dos inquilinos ilegais perguntar: E aí, a velha surtou? E ouvi a resposta do meu filho: Relaxa, gente, é só manha. Daqui a pouco ela se acostuma com a ideia. Entrei no meu quarto, o único lugar que parecia ter sido poupado, e tranquei a porta. O barulho da festa lá fora continuava. Sentei-me na beirada da minha cama, a mesma cama onde dormi com Antônio por 50 anos. O cheiro dele ainda parecia estar no travesseiro. Olhei para o seu retrato na cabeceira. Um homem forte, honesto, que me ensinou a nunca baixar a cabeça para ninguém. A dor da traição do meu próprio filho era uma faca cravada no peito. Ele não via aquelas paredes como um lar, mas como um ativo a ser explorado. Ele não me via como sua mãe, mas como um obstáculo ultrapassado, uma velhinha cuja vontade podia ser ignorada. Minhas mãos tremiam, mas não era de fraqueza. Era de uma fúria contida, uma energia que eu não sentia há anos. Pensei em toda a minha vida, em todas as vezes que engoli sapos, que me disseram que eu não entendia de finanças, de negócios, de leis. Pensei em como eu, quietinha, sempre administrei as contas da casa, como fiz o pouco dinheiro que tínhamos render para pagar os estudos do Ricardo, os mesmos estudos que ele jogou pela janela. Eles me viam como uma velhinha frágil, que fazia bolo e assistia novela. Mas eu era a neta de uma agricultora que sobreviveu à seca, a filha de uma mulher que criou 5 filhos sozinha, a esposa de um homem que me ensinou o valor de cada tijolo. Eu era feita de material mais forte do que eles imaginavam. Abri a gaveta do meu criado mudo e peguei meu celular antigo, o de teclas grandes. Meus dedos, enrugados pela idade, discaram um número que eu sabia de cor. Não era o da polícia. Seria muito fácil e o Ricardo se faria de vítima. Era outro número. A pessoa do outro lado atendeu no segundo toque. Tia Vera? Aconteceu alguma coisa? A senhora já voltou de viagem? A voz era jovem, preocupada e cheia de carinho. Era meu sobrinho Lucas, o filho da minha falecida irmã, um menino que eu ajudei a criar, que incentivei a estudar e que hoje era um advogado brilhante. Lucas, meu querido, voltei. Minha voz saiu firme, sem um pingo de choro. E preciso de você. Preciso do advogado, não do sobrinho. É sobre a casa. Expliquei a situação de forma sucinta e objetiva, como se estivesse ditando um relatório. Os fatos,
Apenas os fatos. Ele ouviu em silêncio do outro lado da linha, e eu podia imaginá-lo, franzindo a testa, a indignação crescendo nele também. Quando terminei, ele só disse: "Tia, não faça nada. Não discuta. Não expulse ninguém à força. Apenas fique no seu quarto, tranque a porta e não saia. Eu estou a caminho. E estou levando um documento que o Ricardo parece ter esquecido que existe." Desliguei o telefone e uma paz gelada tomou conta de mim. A decisão estava tomada. A engrenagem da justiça, a minha justiça, tinha começado a girar. Eu não ia lutar com gritos, mas com inteligência. Não ia usar a força, mas a lei. O Ricardo deu risada de mim. Foi quando ele descobriu que uma mãe pode perdoar muitas coisas, mas a profanação do seu santuário e a quebra da sua dignidade não estão entre elas. Ele achou que tinha ganhado um dinheirinho fácil. Mal sabia ele que estava prestes a perder muito mais. O jogo tinha acabado de começar, e as regras, a partir daquele momento, eram minhas. Trancada no meu quarto, o mundo se resumia aos sons que vazavam por debaixo da porta. A música alta tinha diminuído um pouco, mas fora substituída por um falatório constante, risadas que soavam como insultos e o arrastar de cadeiras no meu piso de madeira, que eu mesma encerava a cada 15 dias. O cheiro de cigarro barato se infiltrava pelas frestas, um odor estranho e agressivo que brigava com o cheiro familiar de cedro do meu guarda-roupa e da lavanda que eu colocava nos lençóis. Cada som, cada cheiro, era uma violação. Era como se as paredes da minha casa, que conheciam todas as minhas preces e guardavam todos os meus segredos, estivessem sendo profanadas em tempo real. Eu não estava apenas ouvindo uma festa. Estava ouvindo a minha dignidade ser feita em pedaços. Sentei-me na poltrona perto da janela, a mesma onde o Antônio se sentava para ler o jornal, e esperei. A espera não era passiva. Era um tempo de organização, de colocar a fúria no seu devido lugar. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa quente no peito, mas por cima dela, uma camada de gelo começava a se formar. Era a lucidez. Pensei no Ricardo. Pensei em todas as vezes que passei a mão na cabeça dele. O primeiro carrinho que ele roubou do colega na escola e eu o fiz devolver, pedindo desculpas a outra mãe. O dinheiro que sumiu da minha carteira na adolescência dele e que eu fingi ter perdido para não criar um conflito maior. As pequenas mentiras, os esquemas para ganhar dinheiro fácil, a sua incapacidade crônica de aceitar responsabilidades. Eu tinha confundido o amor de mãe com a obrigação de protegê-lo das consequências dos seus atos. E ao fazer isso, eu tinha criado um monstro. Um monstro de 40 anos que acreditava que o mundo lhe devia tudo e que a mãe era apenas um recurso, como uma conta bancária ou uma propriedade a ser explorada. Os minutos se arrastavam. Ouvi a voz dele, mais alta que as outras. "Podem ficar à vontade. A casa é grande. Minha mãe é um amor. Ela não se importa." A ironia era tão cruel que me fez sorrir. Um sorriso amargo, sem humor algum. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. Ele via a Vera que fazia bolo de fubá e remendava suas meias. Ele não conhecia a Vera que, aos 20 e poucos anos, peitou um fiscal da prefeitura que queria embargar nossa construção por pura implicância. Ele não conhecia a Vera que aprendeu a ler um balancete de contabilidade sozinha, com livros emprestados da biblioteca, para ajudar a aumentar a renda de casa. Ele e o mundo só viam a casca, a senhora de cabelos brancos. Nunca se deram ao trabalho de olhar o que havia por dentro. Então, ouvi uma batida firme no portão da frente, sobrepondo-se à conversa. Depois, a campainha tocou, longa e insistentemente. A conversa lá fora diminuiu. Ouvi a voz do Ricardo, irritada. "Quem será o chato uma hora dessas?" Ouvi seus passos pesados e a porta se abrindo. E então, o silêncio. Um silêncio tenso que durou alguns segundos e logo depois a voz do meu sobrinho, Lucas, clara e cortante como um vidro quebrado. "Ricardo, boa noite." "Eu vim ver a minha tia." A resposta do Ricardo veio carregada de um falso compadrio. "Lucas, que surpresa, primo. Entra aí, tá tendo uma social. A tia tá descansando, viajou muito, sabe como é a idade." "Eu sei que ela está aí. E sei o que você está fazendo. Vim a pedido dela." A voz do Lucas não vacilou.
A conversa se moveu para dentro, e eu me levantei, colocando o ouvido na porta do quarto. O falatório dos hóspedes tinha cessado completamente. Agora, eles eram a plateia. A pedido dela? Lucas, com todo respeito, você é advogado, mas aqui o assunto é família. Eu tô cuidando do que é nosso. A mãe tá meio confusa, a idade pesa. A condescendência na voz do Ricardo era palpável. A idade dela, Ricardo, lhe deu mais sabedoria do que você pode imaginar, retrucou Lucas, com uma calma que só enfurecia mais o meu filho. E o que é de vocês? Como você diz, tem regras. Você fez algum tipo de contrato de aluguel com essas pessoas? Ouvi o Ricardo gaguejar por um instante. Contrato? Pra quê? É tudo na base da confiança, negócio moderno. Airbnb de pobre, sacou? Ele riu, mas a risada saiu forçada. Entendo. Então você está recebendo dinheiro para que essas pessoas permaneçam em um imóvel que não lhe pertence para uso comercial. Como assim não pertence? Essa casa é minha. Quer dizer, vai ser minha. É da família. Você está querendo dar uma de advogado para cima de mim, priminho? Foi a minha deixa. Respirei fundo, destranquei a porta e a abri. Todos os olhares na sala se viraram para mim. O homem sem camisa no sofá até se endireitou. A moça de cabelo colorido largou o celular. Ricardo e Lucas estavam parados no meio da sala, se encarando. Meu filho me olhou com fúria, como se eu tivesse quebrado um combinado. Lucas me olhou com carinho e respeito. Caminhei lentamente, passando pela minha mobília fora do lugar, pelos copos sujos na minha mesinha de centro. Parei ao lado de Lucas, de frente para o meu filho. A casa não é sua, Ricardo, eu disse, com a voz calma, mas carregada com o peso de uma sentença. Ele bufou. Ah, mãe, a senhora também não. Tá dando ouvidos para esse aí? Ele quer botar a gente um contra o outro. É o nosso patrimônio. Não, Ricardo. É o meu patrimônio, corrigi. E parece que você se esqueceu de um pequeno detalhe. Lucas, meu querido, você trouxe o documento? Lucas, sem dizer uma palavra, abriu a pasta de couro que trazia debaixo do braço. Ele tirou de dentro uma folha de papel timbrado, já amarelada pelo tempo. Ele não a entregou para o Ricardo. Ele a segurou, virada para que meu filho pudesse ler. Você se lembra disso, Ricardo? Perguntou Lucas, apontando para o título do documento. Seu pai insistiu que fizéssemos isso uns 10 anos atrás. Ele sempre teve o pé atrás com a sua, digamos, visão para negócios. Ricardo semicerrou os olhos para ler. Seu rosto passou da raiva para a confusão e depois para uma palidez que eu nunca tinha visto antes. O queixo dele caiu. Os hóspedes olhavam de um para o outro, sem entender nada, mas sentindo a mudança de poder no ar. O documento era uma escritura pública de doação, com reserva de usufruto vitalício. Eu me lembrava daquele dia como se fosse hoje. Eu e Antônio no cartório. Antônio, com sua sabedoria de homem simples, mas que conhecia a natureza humana, me disse: Vera, o Ricardo é nosso filho e eu o amo. Mas ele tem a cabeça no vento e o coração no bolso dos outros. Vamos passar a casa para o nome dele, para ele não ter dor de cabeça com o inventário quando a gente se for. Mas o poder de usar, de alugar, de morar, de mandar e desmandar aqui dentro, vai ser seu até o seu último suspiro. Ele vai ser dono do papel. Você vai ser dona da casa. Na época, achei um exagero, um excesso de zelo. Mas como sempre, o Antônio estava enxergando longe. Lucas começou a explicar, com a paciência de um professor e a precisão de um cirurgião. Isso significa, Ricardo, que legalmente você é o proprietário. Parabéns. Você é dono das paredes, do terreno. Mas a sua mãe é a usufrutuária vitalícia. Isso quer dizer que o direito de usar, gozar e administrar este imóvel é exclusivamente dela. Você não pode alugar um prego nesta parede sem a autorização expressa e por escrito dela. Você não pode expulsá-la. Você não pode sequer morar aqui sem que ela permita. O que você fez não foi um negócio moderno. O que você fez foi alugar propriedade de terceiros sem autorização, o que é ilegal e pode ser enquadrado como estelionato, dependendo de como você convenceu essas pessoas. A ficha do Ricardo caiu. E caiu com o barulho de um prédio desabando.
Ele olhou do papel para mim, o rosto contorcido em uma máscara de incredulidade e fúria. Isso é um truque!" ele gritou. "Vocês armaram para mim! O pai nunca faria isso!" "O seu pai fez isso exatamente para te proteger de você mesmo", eu disse, a voz ainda firme. "Ele sabia que a primeira dificuldade que você passasse, a primeira ideia mirabolante que tivesse, você venderia esta casa sem pensar 2 vezes. Ele não protegeu a casa de você. Ele protegeu o seu futuro de você." Nesse momento, eu me dei conta de uma coisa profunda. Por anos, eu me senti pequena. Uma dona de casa, uma costureira, uma velhinha. A sociedade e até mesmo meu filho me colocaram nessa caixinha. Eu era a mãe, a cuidadora, a figura doce e um pouco ingênua que existia para servir. E talvez, com o tempo, eu mesma tenha começado a acreditar nisso. Mas ali, parada na minha sala bagunçada, com o poder da lei e da previdência do meu lado, eu me senti uma gigante. A mulher que eles subestimaram era a mesma que tinha a assinatura final, a palavra de ordem, o poder de veto. As pessoas confundem cabelos brancos com um atestado de inocência, de incapacidade. Elas veem as mãos enrugadas e esquecem que foram essas mesmas mãos que assinaram documentos, que contaram dinheiro, que construíram uma vida. Elas ouvem a voz mansa e esquecem que o silêncio, muitas vezes, é pura observação estratégica. O plano começou a se formar na minha mente, claro como água. Não seria um plano de vingança explosiva, de gritos e expulsões. Isso era o que o Ricardo esperaria. Isso o colocaria no papel de vítima, o filho incompreendido expulso pela mãe megera. Não. Meu plano seria silencioso, metódico e, acima de tudo, educativo. Lucas. Eu me virei para o meu sobrinho, ignorando o olhar assassino do meu filho. Acho que não precisamos da polícia. Pelo menos não por enquanto. Ricardo pareceu aliviado por um segundo, achando que eu iria recuar. O pobre coitado ainda não tinha entendido nada. "Primeiro", continuei, "você vai, por favor, redigir uma notificação extrajudicial para cada um desses inquilinos." Eu olhei para os estranhos na minha sala, que agora pareciam bem desconfortáveis, informando que os contratos verbais de aluguel que fizeram com o senhor Ricardo aqui presente são nulos, pois ele não tem poder legal para tal. Eles terão 24 horas para desocupar o imóvel pacificamente. 24 horas, um dos rapazes protestou. "A gente pagou o mês adiantado." "Então", eu disse, olhando diretamente para ele e depois para o meu filho, "sugiro que o senhor peça seu dinheiro de volta para o homem que lhe alugou o que não era dele. Isso é um assunto entre vocês." O olhar do rapaz para o Ricardo mudou de curiosidade para hostilidade. A primeira semente da consequência tinha sido plantada. "Segundo", eu continuei, a voz calma, mas cada palavra pesando 1 tonelada. "Ricardo, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar aqui e vai supervisionar a saída de cada uma das pessoas que você trouxe para a minha casa. Você vai se certificar de que eles não levem nada que não seja deles. E depois você vai limpar. Sozinho. Cada copo, cada bituca de cigarro, cada marca de sapato no meu chão. Você vai me devolver a casa exatamente como eu a deixei." "A senhora não pode estar falando sério", ele explodiu. "Me tratar como um empregado?" "Eu estou te tratando como o responsável pela bagunça", cortei. "E terceiro e mais importante, a partir de amanhã, o Lucas irá providenciar a troca de todas as fechaduras desta casa. A sua chave, Ricardo, não vai mais funcionar. Você só entrará aqui novamente quando eu convidar. E se eu convidar." Aquela foi a estocada final. A posse da chave. O símbolo do pertencimento, do acesso irrestrito. Eu estava removendo isso dele. Estava colocando-o do lado de fora, não apenas da casa, mas do centro de poder que ele achou que comandava. Ele me olhava, a boca aberta, sem palavras. Pela primeira vez na vida, Ricardo estava sem resposta, sem um plano, sem uma saída fácil. Ele estava encurralado pela verdade, por um pedaço de papel amarelado e pela mulher que ele passou a vida inteira subestimando. Virei-me e caminhei de volta para o meu quarto, a cabeça erguida. O corredor parecia mais longo, o ar mais leve. Eu não estava apenas recuperando minha casa. Eu estava recuperando a mim mesma. A Vera que existia antes de ser apenas a mãe do Ricardo,
antes de ser a viúva do Antônio. A Vera que era simplesmente dona de si. O jogo de poder que ele iniciou ao profanar meu lar tinha virado. E eu, a velhinha que ele achou que podia manipular, agora era quem dava as cartas. Ricardo achou que a briga era pela casa. Mal sabia ele que a casa era apenas o tabuleiro. O jogo, de verdade, era sobre respeito, e eu não pretendia perder. A primeira luz da manhã seguinte não entrou pela minha janela como de costume, suave e anunciando um novo dia. Ela veio acompanhada de sons que eram estranhos à rotina da minha casa. Um arrastar pesado de malas no corredor, vozes resmungadas e a batida forte da porta da frente. Eram os hóspedes do meu filho indo embora. Fiquei na cama, de olhos abertos, ouvindo a sinfonia da desordem que ele mesmo havia criado. Não havia pressa. O palco, lá na sala, era todo dele. Eu, por enquanto, era a diretora por trás da cortina, observando a peça se desenrolar exatamente como eu havia previsto. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti na obrigação de levantar e resolver o problema de ninguém. Aquele problema tinha nome, sobrenome e, naquele momento, estava sendo confrontado com as consequências dos seus atos. Levantei-me no meu tempo, fiz minha higiene matinal e vesti um vestido simples, mas arrumado. Quando abri a porta do quarto, o cheiro de café fresco que normalmente preenchia a casa tinha sido substituído por um odor azedo de cerveja velha e suor. Ricardo estava no meio da sala, o cabelo desgrenhado, olheiras profundas e uma expressão de fúria contida. Ele discutia aos sussurros com o último dos seus inquilinos, um rapaz de boné virado para trás que gesticulava com raiva. "Eu não quero saber, cara. Você me alugou o quarto. Eu paguei o mês. Cadê meu dinheiro?" O rapaz exigia. "Fala baixo", Ricardo sibilou, olhando de relance para a porta do meu quarto. "Eu vou te pagar. Só me dá um tempo para resolver." "Tempo? Eu não tenho tempo. Preciso de outro lugar para ficar. Ou você me dá o dinheiro agora, ou eu vou fazer um escândalo que seus vizinhos vão ouvir", ameaçou o rapaz. Vi Ricardo enfiar a mão no bolso, tirar o maço de notas que ele ostentava com tanto orgulho no dia anterior, um maço agora bem mais fino, e contar algumas cédulas com os dedos trêmulos de raiva. Ele praticamente jogou o dinheiro na mão do rapaz, que o conferiu, me lançou um olhar que misturava curiosidade e pena, e saiu batendo a porta. Ricardo ficou parado no meio da sala, o retrato do fracasso. Ele se virou e me viu, parada no corredor. A fúria em seus olhos se intensificou. Satisfeita? Ele cuspiu as palavras. Conseguiu o que queria. Humilhou-me na frente de todo mundo. Eu caminhei calmamente até a cozinha, ignorando a sua provocação. "O café ainda não foi feito", observei, como se fosse uma manhã qualquer. "E a cozinha está uma imundície." A regra era clara, Ricardo. "Você limpa tudo o que sujou." "Eu não sou seu empregado!" ele gritou, vindo atrás de mim. Parei e me virei para encará-lo. Não levantei a voz. Não havia necessidade. "Não. Você é o responsável. Existe uma diferença fundamental entre as duas coisas. Um empregado cumpre ordens e recebe por isso. O responsável arca com as consequências dos próprios erros, e ele não recebe nada, além da lição. Pode começar pela cozinha." "O lixo está transbordando." Ele ficou me encarando, esperando uma briga, um confronto, qualquer reação que o colocasse numa posição familiar de filho rebelde contra a mãe controladora. Mas eu não dei a ele esse prazer. A minha calma o desarmava. Era como se ele quisesse lutar e eu me recusasse a levantar os punhos. Ele bufou, um som de pura frustração. Deu um soco no ar e começou a catar as garrafas e os pacotes de salgadinho espalhados pela cozinha com uma violência contida, jogando tudo dentro de um saco de lixo. A confusão estava estampada no rosto dele. Ele não entendia essa nova Vera. A mãe que ele conhecia teria gritado, chorado, talvez até mesmo começado a limpar por conta própria, resmungando sobre o filho ingrato. Essa mulher, que o tratava com a frieza de um gerente de banco, era uma estranha. Enquanto ele limpava, ou melhor, arrumava a bagunça com a delicadeza de um trator, a campainha tocou. Era o chaveiro, um rapaz jovem que eu já conhecia do bairro. E com ele estava o Lucas, meu sobrinho, com sua pasta e sua expressão séria. "Bom dia, tia Vera", disse Lucas, me dando um beijo na testa. "Trouxe o profissional que a senhora pediu."
Ricardo parou o que estava fazendo, um pano de prato sujo na mão, e observou a cena com os olhos arregalados. Vocês não estavam falando sério, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. O Ricardo vai mostrar qual é a porta dos fundos para o senhor trocar também. Eu disse ao chaveiro, com um sorriso amável. Lucas, querido, aceita um copo d'água? Ainda não tive tempo de passar um café. Sentamo-nos à mesa da cozinha, agora minimamente transitável, enquanto o chaveiro começava seu trabalho na porta da frente. O som da furadeira era a trilha sonora da nova fase da minha vida. Era o som da minha autoridade sendo reinstalada, parafuso por parafuso. Ricardo observava tudo de longe, encostado no batente da porta, parecendo um fantasma na sua própria história. Ele não era mais o centro das atenções, era um mero espectador. A confusão em seu rosto dava lugar a um medo velado. Ele estava começando a entender que aquilo não era um ataque de raiva passageiro. Era uma operação calculada. Enquanto o chaveiro trabalhava, eu executava a segunda parte do meu plano. Peguei meu celular antigo e o caderninho onde eu anotava minhas finanças. Lucas, preciso da sua ajuda como testemunha. Vou fazer uma ligação para o gerente do meu banco. Sob o olhar atento de Lucas e o olhar incrédulo do Ricardo, liguei para o seu Afonso, gerente da minha agência há mais de 20 anos. Expliquei com clareza o que eu queria. Resgatar a totalidade de 2 aplicações financeiras que eu mantinha há anos e transferir o valor para uma nova conta em outro banco, cujo contato Lucas já tinha me passado. Era o dinheiro que eu e Antônio guardamos, a nossa reserva de emergência, o dinheiro que o Ricardo sempre soube que existia, mas nunca soube exatamente onde ou quanto. Ele vivia pedindo empréstimos dessa reserva, que ele parecia enxergar como um fundo infinito para cobrir suas falhas. Mas por que essa pressa, dona Vera? São aplicações excelentes, com boa rentabilidade, argumentou o gerente, com a preocupação profissional dele. Afonso, eu aprecio sua preocupação, eu disse com firmeza. Mas a minha segurança e a minha tranquilidade, nesse momento, têm uma rentabilidade maior. Por favor, inicie a transação. Meu sobrinho e advogado, Dr. Lucas, está ao meu lado e irá formalizar o pedido por e-mail, se necessário. Ricardo, que ouvia a conversa, deu um passo à frente. Mãe, o que a senhora está fazendo? Esse dinheiro é a nossa segurança. A senhora não pode simplesmente tirar tudo. E se acontecer uma emergência? Exatamente por isso estou fazendo isso, Ricardo, para proteger a nossa segurança. Eu respondi, sem olhar para ele, focada na ligação. Acontece que eu percebi que a maior emergência financeira que eu tenho é você. A frase pairou no ar, brutal em sua honestidade. Lucas me olhou com um misto de surpresa e admiração. Ricardo recuou como se tivesse levado um tapa. O barulho da furadeira parou. O chaveiro apareceu na porta da cozinha. Prontinho, dona Vera. Cilindro novo, tetra-chave, mais seguro, impossível. Aqui estão as suas cópias. Ele me entregou um pequeno molho com 4 chaves brilhantes. Muito obrigada, agradeci pegando as chaves. O peso delas na minha mão era o peso da liberdade. Ricardo, você pode, por favor, pagar o moço? Eu? Pagar com quê? O dinheiro que eu ganhei a senhora me fez devolver. Ele protestou, o tom de voz beirando o desespero. Ah, é mesmo, eu disse, com uma calma teatral. Que pena. Lucas, você teria a gentileza de pagar pelo serviço? Depois acertamos. O ato de Lucas pagar pelo chaveiro, tirando o dinheiro da sua própria carteira na frente do Ricardo, foi uma humilhação silenciosa e profunda. Mostrou que, a partir daquele momento, o meu círculo de confiança tinha sido redesenhado, e ele não estava mais dentro dele. As horas seguintes foram um longo borrão de trabalho forçado para o Ricardo. Ele esfregou o chão, lavou a louça, limpou os banheiros que os seus hóspedes tinham deixado em estado lastimável. Cada movimento dele era pesado, ressentido. Ele não falava mais, apenas trabalhava em um silêncio carregado de ódio. Eu me sentei na minha poltrona na sala, agora limpa, com um livro nas mãos, mas eu não estava lendo. Eu o observava. Observava o homem de 40 anos sendo forçado a ter, talvez pela primeira vez na vida, responsabilidade. Não era sobre a limpeza. Era sobre a lição.
A casa, que ele viu como um caixa eletrônico, estava lhe cobrando o preço do desrespeito com juros, em forma de suor e humilhação. Quando a tarde caiu, a casa finalmente voltou a ser a minha casa. O cheiro de produto de limpeza tinha substituído o fedor da festa. O sol entrava pela janela e iluminava o chão brilhando. Ricardo estava esgotado, jogado no sofá, o mesmo sofá onde o estranho dormia na noite anterior. Ele parecia menor, derrotado. Foi quando ele tentou a sua última cartada, a manipulação emocional. "Mãe", ele começou, a voz rouca de cansaço. "Eu sei que eu errei. Fui um idiota, tá bom? Mas eu fiz pensando na gente. Pensei em fazer um dinheiro extra para ajudar nas contas, para a senhora não precisar se preocupar tanto." Eu fechei meu livro e o encarei. A velha Vera teria se derretido com aquele falso arrependimento. Teria dito: "Tudo bem, meu filho", e tudo voltaria ao normal. Mas a velha Vera tinha ficado para trás, em algum lugar na estrada de Caldas Novas. "Você não fez pensando na gente, Ricardo. Você fez pensando em você, no seu bolso, na sua vontade de ter dinheiro sem o esforço do trabalho. Se pensasse em mim, teria respeitado meu lar, minhas coisas, minha paz. Mas eu sou seu filho", ele disse, a voz embargada, os olhos se enchendo de lágrimas de crocodilo. "A senhora vai mesmo me colocar para fora? Depois de tudo que eu fiz pela senhora? Eu que te levo no médico, que vou ao mercado?" Levar a mãe ao médico não é um favor, Ricardo. É o mínimo que se espera de um filho. E as compras de mercado, na maioria das vezes, eram pagas com o meu dinheiro. Respondi, cada palavra pesada e factual. "Eu não estou te colocando para fora. Você não mora aqui há anos. Estou apenas colocando as coisas no seu devido lugar, estabelecendo limites que eu, por amor cego, nunca estabeleci." Ele percebeu que o apelo emocional não funcionaria. O desespero tomou conta do seu rosto. Ele viu que não estava lidando mais com a sua mamãezinha. Estava lidando com uma adversária. Nesse exato momento, a campainha tocou de novo. Era Lucas. Ele não entrou sorrindo. Trazia na mão um envelope pardo. "Tia Ricardo." Ele cumprimentou, sério. Ele se virou para o meu filho. "Ricardo, a sua mãe me pediu para preparar um último documento. É uma formalidade, mas, dadas as circunstâncias, tornou-se uma necessidade." Ele entregou o envelope para o Ricardo. Com as mãos trêmulas, meu filho abriu e tirou a folha de dentro. Seus olhos correram pelas linhas e o pouco de cor que ainda havia em seu rosto desapareceu. Ele ficou branco como papel. Não era uma ordem de despejo. Não era um processo. Era uma revogação de procuração. Uma procuração que eu tinha assinado 5 anos antes, quando precisei fazer uma pequena cirurgia. Uma procuração que dava a ele plenos poderes para movimentar minhas contas bancárias, para resolver problemas em meu nome, para ser meu representante legal em caso de emergência. Era a minha maior demonstração de confiança. E era a última arma, o último acesso que ele poderia, em um ato de desespero, tentar usar contra mim. "Isso... O que é isso?" ele gaguejou, olhando do papel para mim. "É a minha alforria, Ricardo", eu disse, levantando-me da poltrona. "É a prova de que a velhinha, a mãe confusa que você descreveu para os seus amigos, está mais lúcida do que nunca. Você não profanou apenas a minha casa. Você quebrou a confiança que era o alicerce da nossa relação. E confiança, meu filho, ao contrário destas paredes, uma vez que racha, não tem conserto." Ele olhou para o papel, para a minha assinatura firme no final da página de revogação. Ele olhou para mim, a mulher que o pôs no mundo, e eu sei que, naquele instante, ele não viu mais uma fonte de recursos ou um porto seguro. Ele viu o fim da linha. Ele viu o poder real, silencioso e inabalável que ele nunca soube que eu tinha. O jogo de desrespeito que ele começou havia terminado e o placar não estava a seu favor. Ele não tinha perdido apenas o acesso à casa. Ele tinha perdido o acesso a mim. O silêncio que se seguiu à entrega daquele último documento foi o mais pesado de todos. A folha de papel na mão do Ricardo parecia pesar 1 tonelada. A revogação de procuração não era apenas um ato legal, era um ato simbólico. Era o corte final do cordão umbilical que ele mesmo tinha apodrecido com sua ganância. Ele me olhou.
E pela primeira vez em sua vida, eu vi medo em seus olhos. Não o medo infantil de uma bronca, mas o medo adulto de quem encara o abismo e percebe que não há mais rede de segurança. A mãe, a instituição, o porto seguro incondicional tinha acabado de se dissolver na sua frente, dando lugar a uma mulher que ele não conhecia, Vera. Ele amassou o papel na mão, um gesto de fúria impotente. "A senhora não pode fazer isso", ele disse, a voz um fio. "Eu sou seu filho, eu cuido de tudo para a senhora. E se a senhora passar mal, ficar doente, quem vai no banco? Quem vai resolver as coisas?" Sua preocupação não me comoveu, pois não era genuína. Não era preocupação com o meu bem-estar, mas com a perda do seu acesso, do seu controle. Era o desespero do parasita ao perceber que o hospedeiro está se curando. "Eu cuidei de mim mesma por 68 anos, Ricardo. Acho que consigo dar conta daqui para frente", eu respondi com uma serenidade que o enfurecia. "Quanto a ficar doente, não se preocupe. Tenho um excelente plano de saúde que eu mesma pago. E tenho o Lucas, que, ao contrário de você, entende a diferença entre ajudar e se apropriar." Ele se virou para o meu sobrinho, o rosto vermelho de raiva. "Você. Isso é tudo culpa sua." Encheu a cabeça dela de veneno contra o próprio filho. Lucas permaneceu impassível. "Eu não precisei dizer uma palavra, Ricardo. Suas ações falaram por si. Eu apenas dei à minha tia as ferramentas legais para que a vontade dela fosse respeitada. Ferramentas que, aliás, estão disponíveis para qualquer cidadão que preze por sua autonomia." Derrotado em todas as frentes, Ricardo recorreu à última tática dos desesperados: a chantagem emocional pública. Ele abriu a porta da frente e foi para a calçada, falando alto o suficiente para que os vizinhos curiosos, que sem dúvida já estavam de olho no movimento, pudessem ouvir. "É isso então? Depois de tudo? A minha própria mãe me botando na rua, me tratando como um lixo. Eu, que sempre estive aqui para ela." Era um teatro patético. Alguns vizinhos apareceram nos portões, olhando com expressões confusas. A dona Marisa, da casa da frente, uma senhora que adorava uma fofoca, chegou a dar um passo em direção à rua. O plano dele era claro: usar a vergonha social, a imagem da mãe ingrata que expulsa o filho, para me forçar a recuar. Ele não contava com uma coisa: eu não tinha mais vergonha. A vergonha era toda dele. Eu o segui até a porta, mas não pisei na calçada. Fiquei no meu território, no limiar da minha casa. "Ninguém está te expulsando, Ricardo. Você tem a sua casa, a sua vida. A única coisa que mudou é que esta casa, a minha casa, deixou de ser uma extensão da sua carteira. E parece que isso, para você, é o mesmo que ser expulso." Dona Marisa, ouvindo minha resposta calma, hesitou. A narrativa de filho vítima do Ricardo começou a ruir. "Mas, e o dinheiro?" ele perguntou, baixando a voz, percebendo que o show não estava funcionando. "Aquele dinheiro no banco é a nossa herança, a minha herança. A senhora não pode simplesmente torrar tudo." E foi aí, naquele momento de desespero cru, que ele me deu a deixa para a revelação final. O golpe de mestre que nem mesmo o Antônio, meu falecido marido, soube que eu tinha preparado por todos esses anos. Eu sorri. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro em 2 dias. "Ah, Ricardo, você sempre foi tão previsível. Sua mente só consegue pensar no dinheiro fácil, naquele que já existe, que está ali para ser pego. Você nunca se perguntou como aquela reserva de emergência nunca diminuía, mesmo com todos os seus empréstimos e com a inflação comendo tudo neste país?" Ele me olhou, confuso. "O pai era um homem econômico", ele murmurou. "Seu pai era um homem trabalhador e econômico, sim. E ele me confiou a administração de cada centavo que ganhamos. Mas ele, como você, achava que eu apenas guardava o dinheiro. Ele não sabia que por 30 anos eu estudei, sozinha. Depois que você ia dormir, eu não ia ver novela. Eu ia ler. Lia sobre economia, sobre o mercado de ações, sobre títulos do tesouro. Aprendi a investir, meu filho." A expressão no rosto dele era impagável. Era como se eu tivesse começado a falar em outra língua. "Aquela reserva que você tanto cobiçava?" Continuei, saboreando cada palavra. "Era apenas a ponta do iceberg. Era o dinheiro da liquidez, para as emergências reais. O verdadeiro patrimônio, aquele que seu pai e eu construímos,
Não estava parado num cofre. Estava trabalhando para mim, em ações de empresas sólidas, em fundos imobiliários, em aplicações que você nem sabe que existem. O dinheiro que eu transferi ontem não foi para debaixo do colchão. Foi para a conta de uma nova corretora, sob nova administração, a minha e apenas a minha. E quer saber da melhor parte? O valor daquele patrimônio hoje é 3 vezes maior do que você jamais sonhou em sua vida. O queixo do Ricardo caiu. Literalmente. Ele ficou de boca aberta, os olhos vidrados, processando a informação. Dona Marisa, no portão dela, arregalou os olhos e levou a mão à boca, a fofoca do ano sendo entregue a ela de bandeja. Meu filho não tinha sido enganado por um advogado. Ele tinha sido superado por décadas pela própria mãe que ele chamava de velhinha que não entende de nada. A humilhação dele foi total, pública e, o mais importante, auto-infligida. Como? Foi a única palavra que ele conseguiu dizer. Com a mesma cabeça que você usou para planejar transformar minha casa numa pensão, eu usei para construir um futuro sólido. A diferença é que eu usei a minha para o trabalho silencioso e a longo prazo. Você usou a sua para o golpe rápido e preguiçoso. Vê a diferença? Ele não via. Ele estava em choque. O mundo dele, construído sobre a premissa da minha fragilidade e da minha ignorância, tinha se despedaçado em 1000 pedaços. Ele não era o homem de negócios da família. Ele era a criança. E eu não era a velhinha a ser protegida. Eu era a matriarca, a verdadeira administradora, a detentora do poder real. Ele tentou um último argumento, a voz fraca. Mas ainda é a herança do pai. Eu tenho direito. Você terá direito ao que a lei determinar, no tempo que a lei determinar. E pode ter certeza que, com o Dr. Lucas cuidando do meu testamento, tudo será feito de forma justa e clara, eu disse. E então, estabeleci a nova dinâmica, as novas regras do nosso mundo. Mas o meu dinheiro, Ricardo, aquele que eu fiz render com meu próprio estudo e meu próprio esforço, não é herança. É o meu salário. É o pagamento pelos anos em que fui subestimada. É o fundo para a minha liberdade, para as minhas viagens, para a minha tranquilidade. E ele não está sujeito à sua ganância. Virei-me para a dona Marisa, que ainda nos observava paralisada. Boa tarde, Marisa. Desculpe o barulho. Problemas de família, a senhora sabe como é. Felizmente, já estão resolvidos. Meu tom era leve, cordial, como se estivéssemos falando do tempo. Eu estava normalizando a minha vitória, tirando dela o peso do drama e tratando-a como um fato consumado. Entrei em casa e comecei a fechar a porta. Ricardo permaneceu na calçada, um homem quebrado. Mãe, espere, ele disse, a voz quase um sussurro. Havia um novo tom nela. Não era raiva, nem manipulação. Era um pânico genuíno. O pânico de quem percebe que perdeu tudo. Eu parei, deixando a porta entreaberta. O que eu faço agora? Ele perguntou. Olhei para ele, meu filho. Um homem de 40 anos fazendo a pergunta de um menino de 10. E pela primeira vez, senti uma pontada de pena. Mas não era a pena que o faria regredir. Era a pena que o forçaria a crescer. Agora, Ricardo, você vai começar a construir algo seu. Pela primeira vez na vida, você tem um teto sobre sua cabeça, na sua casa. Procure um trabalho de verdade, com carteira assinada e horário para cumprir. Pague suas contas. Aprenda o valor do dinheiro que vem com o suor. Descubra quem você é sem o sobrenome do seu pai ou o extrato bancário da sua mãe. Eu tirei uma das chaves novas do molho. Não a chave da porta da frente, mas a chave do portão pequeno da lateral, o que dava para o quintal. Estendi a mão e a coloquei na mão dele. Isto não é para você entrar quando quiser. É um símbolo, para que você saiba que a porta não está trancada para sempre. Um dia, se você se tornar um homem que eu possa respeitar, não apenas amar, talvez eu o convide para entrar pela porta da frente e tomar um café. Mas a decisão de se tornar esse homem é sua. E o caminho até aquela porta, meu filho, você terá que trilhar sozinho. Fechei a porta. O clique da fechadura nova soou alto e definitivo. Encostei-me na madeira e respirei fundo, sentindo o cheiro da minha casa limpa. Não havia triunfo no meu coração, nem alegria pela derrota dele. Havia uma paz imensa.
A paz de quem finalmente colocou a casa em ordem, não apenas as paredes e os móveis, mas as fundações da própria vida. O poder que eu revelei não era sobre o dinheiro ou os documentos. Era o poder de dizer não. O poder de traçar uma linha no chão e defender a minha dignidade. E esse era um poder que ninguém, nunca mais, iria tirar de mim. Nas semanas que se seguiram, minha casa voltou a respirar. Era uma respiração calma, ritmada, que eu não percebia que havia perdido. O ar não estava mais pesado com a tensão da expectativa, com a preocupação constante de qual seria o próximo problema que o Ricardo me traria. O silêncio, antes um companheiro melancólico que me lembrava da ausência do Antônio, agora era um luxo. Era o silêncio da paz, da ordem, do controle. Eu redescobri os pequenos sons do meu lar. O tic-tac do relógio de parede na sala, o canto do sabiá na laranjeira do quintal, o chiado da minha cafeteira italiana preparando o meu café forte, do jeito que eu gosto. Cada som era uma nota na melodia da minha nova independência. A casa não era mais um refúgio do mundo. Era o meu centro de comando, o meu reino, e eu era a sua rainha soberana e indiscutível. A primeira prova de que a mudança era real e profunda veio através de uma ligação de Lucas, cerca de um mês depois do confronto. Sua voz tinha um tom de surpresa. Tia Vera, a senhora não vai acreditar. Recebi uma ligação da Sílvia, a esposa do Ricardo. Ela me ligou para agradecer. Agradecer? Perguntei genuinamente surpresa. Eu esperava raiva, acusações, qualquer coisa, menos gratidão. Sim. Ela disse que, depois daquele dia na sua casa, o Ricardo chegou em casa, um caco. Passou 2 dias trancado no quarto, sem falar com ninguém. E então, no 3º dia, ele saiu, imprimiu alguns currículos e foi para a rua. Disse que pela primeira vez, a Sílvia o viu realmente procurar um emprego, não uma oportunidade de negócio. Ele conseguiu um trabalho. Não é nada glamouroso, tia. Ele está trabalhando como estoquista num supermercado grande no turno da noite. Um trabalho pesado, que paga pouco mais de um salário mínimo. Eu fiquei em silêncio, absorvendo a notícia. Um estoquista. Meu filho, que sempre sonhou com o terno, a gravata e o dinheiro fácil, agora estava carregando caixas de madrugada. Ela disse, continuou Lucas, que ele chega em casa exausto, com dor nas costas, mas que há algo diferente nele. Ele não reclama. Ele come, toma banho e dorme. No fim de semana, ele pegou o primeiro salário, fez as contas com ela, pagou a luz, a água e o que sobrou ele usou para levar os meninos para tomar um sorvete. A Sílvia me disse, chorando, que foi a primeira vez em anos que ela sentiu que tinha um marido de verdade ao seu lado, não um sonhador irresponsável. A lição, a verdadeira lição, não tinha sido para mim. Tinha sido para ele. Ao cortar o suprimento de dinheiro fácil, ao forçá-lo a encarar o vazio das suas próprias escolhas, eu não o abandonei. Eu o libertei. Libertei-o da prisão dourada da minha superproteção, a mesma que o estava impedindo de se tornar um homem de verdade. O amor, eu percebi naquele momento, às vezes precisa ser duro como aço para poder moldar o caráter de quem amamos. O amor fofinho, que sempre diz sim, não fortalece, enfraquece. O impacto da minha transformação não se limitou às paredes da minha casa ou à vida do meu filho. Ele transbordou para a vizinhança. A dona Marisa, a vizinha que presenciou o espetáculo na calçada, apareceu no meu portão uns dias depois, com a desculpa de pedir uma xícara de açúcar. Eu a convidei para entrar e tomar um café. Ela, que sempre me tratou com uma simpatia condescendente, a da pobre viuvinha, agora me olhava com um respeito quase temeroso. Vera, me desculpe a indiscrição. Ela começou, mexendo o café com a colherinha. Mas a vizinhança inteira está comentando. O que aconteceu naquele dia foi de uma coragem. Eu nunca imaginei. Imaginei o quê, Marisa? Que eu não sabia defender o que é meu? Perguntei, sem hostilidade, apenas com uma curiosidade genuína. Ela ficou sem graça. Não, não é isso. É que a gente se acostuma a ver as coisas de um jeito. A gente vê uma senhora sozinha e já pensa que é frágil, que precisa de ajuda. Ninguém pensa que essa senhora pode ser a pessoa mais forte da rua inteira. E então, eu compartilhei com ela, não os detalhes humilhantes,
mas a filosofia por trás das minhas ações. O problema, Marisa, é que as pessoas, e às vezes nós mesmas, confundem idade com incapacidade. Elas veem as rugas e esquecem que cada uma delas foi uma lição aprendida. Elas veem o cabelo branco e esquecem que ele é uma coroa de sabedoria. Nós passamos a vida inteira administrando uma casa, que é a empresa mais complexa que existe. Administramos o orçamento, a logística, a saúde, a psicologia de uma família inteira. E depois, de repente, acham que não sabemos administrar nosso próprio dinheiro? Foi só isso que eu fiz. Eu me lembrei de quem eu sou. Eu sou uma administradora, Marisa. Sempre fui. Aquela conversa se espalhou. A história da Dona Vera, a investidora, virou uma espécie de lenda no bairro. As outras senhoras, minhas amigas da viagem a Caldas Novas, me ligaram, uma por uma. Elas ouviram fragmentos da história e queriam saber a verdade. Para cada uma delas, eu contei. E percebi que a minha história não era só minha. Era a história da Lúcia, cujo filho queria que ela vendesse a casa para morar com ele num quartinho de fundos. Era-te a história da Helena, cuja nora controlava sua aposentadoria. Era-te a história de milhões de mulheres que, em algum momento, foram convencidas a se sentar no banco do passageiro da própria vida. Foi assim que nasceu o nosso Clube da Luluzinha S.A. Começou como uma brincadeira. Eu as convidei para um café aqui em casa. Eram 5. Todas com suas economias de uma vida na caderneta de poupança, perdendo para a inflação. Com a paciência que a vida me ensinou, comecei a explicar o básico. O que era o Tesouro Direto? O que era um fundo imobiliário? Usei exemplos simples. Imaginem que, em vez de guardar o dinheiro do pão na gaveta, vocês compram um pedacinho minúsculo da padaria. Todo mês, quando o padeiro vende o pão, um pingo do lucro cai na conta de vocês. É isso. A desconfiança inicial deu lugar a um brilho nos olhos. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre o poder. O poder de entender, de decidir. O poder de dizer aos filhos e netos: obrigada pela preocupação, meu querido, mas a vovó aqui sabe exatamente onde o dinheiro dela está rendendo. Nós nos tornamos uma força. Começamos a estudar juntas, a tomar decisões em conjunto. Aquela energia que eu descobri dentro de mim se tornou contagiante, uma chama que acendeu outras chamas. Uma tarde, sentada na minha poltrona, eu olhava para o retrato do Antônio na estante. Aquele homem bom, de mãos calejadas e coração honesto, que tanto se preocupou em me proteger. Sorri para ele. Você fez tudo certo, meu velho, sussurrei. Você me deu a ferramenta, aquela escritura com o usufruto. Mas você me deu algo ainda maior sem saber, a liberdade de aprender a usá-la do meu jeito. Você achou que estava protegendo a casa. E no fim das contas, você me ajudou a proteger a mim mesma. Minha jornada não foi uma de vingança contra meu filho. Foi uma jornada de redescoberta de mim mesma. O amor que sinto pelo Ricardo não morreu. Ele se transformou. Deixou de ser um amor que sufoca e passou a ser um amor que torce, que espera, que acredita na sua capacidade de se reerguer, não com o meu dinheiro, mas com a sua própria força. Eu não sei se ele um dia voltará a entrar pela porta da frente para tomar um café comigo, mas sei que, se esse dia chegar, será um encontro de 2 adultos, de igual para igual. E isso, para um coração de mãe, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Meu legado não estará escrito nos extratos bancários que vou deixar. Estará na lembrança de uma mulher que, aos 68 anos, se recusou a ser invisível. Estará no exemplo para as minhas amigas, que agora olham para o futuro não com medo, mas com a curiosidade de uma investidora experiente. Estará, quem sabe, na força que a Silvia viu renascer no meu filho, a força do trabalho honesto. O telefone tocou. Era a Lúcia. Vera, aquela ação da companhia de energia que você falou, subiu. Ganhamos o equivalente a 3 viagens para Caldas Novas hoje. Eu dei uma gargalhada. Calma, Lúcia. Pés no chão, eu disse, já pegando meu caderninho de anotações. Mas quem sabe a gente não planeja uma viagem diferente da próxima vez? Já ouvi dizer que Buenos Aires é linda nesta época do ano. Do outro lado da linha, ouvi a alegria dela. Uma alegria nova, cheia de possibilidades. Olhei pela janela, para o meu jasmim florido no portão.
O sol da tarde pintava meu quintal de dourado. A minha casa estava em paz. A minha vida estava em ordem. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, era uma página em branco, cheia de promessas, esperando para ser escrita. E a autora, a única autora, era eu.